Olá, vamos falar de um assunto que mexe com o nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba: os poderes administrativos. Basicamente, são as ferramentas que o Estado usa para agir. Mas e quando essas ferramentas são usadas do jeito errado? Entender o que são esses poderes e, principalmente, onde terminam seus limites é fundamental. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar pelo geral, entendendo o que são os poderes administrativos. Depois, vamos dar um zoom em dois deles que são super importantes: o poder de polícia e o poder disciplinar. E para fechar, vamos ver o que acontece quando a coisa sai dos trilhos, com o abuso de poder e suas duas formas principais. Vamos nessa? Então, para começar, o que são esses tais de poderes administrativos? Pensa neles, de um jeito bem simples, como o kit de ferramentas da administração pública. São os instrumentos que o Estado tem para poder agir e colocar suas decisões em prática, sempre de olho no interesse público. Ok, aqui a gente tem a definição mais técnica. Mas o ponto principal aqui é o seguinte: esses poderes não são um privilégio do agente público. É o que a gente chama de um poder-dever. Ou seja, é uma ferramenta que ele não só pode, como precisa usar para cumprir a função dele em nome de todo mundo. E essa tabela aqui é para não ter erro, para a gente separar as coisas de vez. Os poderes administrativos, que são essas ferramentas do dia a dia, não são a mesma coisa que os poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário, que são a estrutura do governo, sabe? E também não se confundem com os poderes políticos, como o de um presidente vetar uma lei. Os poderes administrativos são um como fazer da administração. Beleza, vamos então para o nosso primeiro poder específico, o poder de polícia. E a dica para entender ele já está aí no subtítulo. Ele vale para todo mundo, para a coletividade em geral. Para mim, para você, para todos nós. E aqui está o coração da coisa. O poder de polícia é exatamente aquele ponto de atrito, sabe? Onde o meu direito individual encontra o bem-estar de todo mundo. É a autorização que o Estado tem para colocar limites na nossa liberdade e na nossa propriedade, sempre que for necessário para proteger o interesse coletivo. E esse exemplo ilustra isso perfeitamente. Imagina só, uma autoridade pública manda demolir um prédio que está com risco de desabar. O direito de propriedade do dono do prédio está sendo limitado? Sim, claro, mas é para proteger a segurança dos vizinhos, de quem passa na rua, de todo mundo. Isso é o poder de polícia na prática. Agora vamos virar a chave e falar do poder disciplinar. A grande diferença já começa aqui. Se o poder de polícia é para todo mundo, o poder disciplinar é para um grupo bem restrito. É só para quem tem uma ligação, um vínculo bem específico com o Estado. Como a própria definição já entrega, o foco aqui é interno. É a ferramenta para arrumar a casa, sabe? É o poder que a administração tem para apurar faltas e aplicar punições em quem tem essa ligação direta com ela, seja um servidor ou uma empresa contratada, por exemplo. Então, para quem vale essa regra? Basicamente para dois grupos. Primeiro, para os servidores públicos, que têm essa relação de trabalho com o Estado. E segundo, para particulares, que também têm uma ligação jurídica especial, como, por exemplo, uma construtora que ganhou uma licitação e assinou um contrato para fazer uma obra pública. E esse diagrama é aquele momento que a gente fala: ahá, entendi. Ele resume tudo de um jeito que não tem como esquecer. De um lado, o poder de polícia, agindo sobre os particulares em geral. Do outro, o poder disciplinar, focado só em quem tem esse vínculo especial com a administração. Essa imagem resume a diferença crucial entre os dois. Bom, a gente já viu como esses poderes deveriam funcionar, né? Mas e quando a coisa desanda? É aí que a gente entra no território do abuso de poder. Pensa nesse termo como um grande guarda-chuva que cobre todo o uso incorreto desses poderes. A lógica é bem direta. O abuso de poder acontece quando o agente público ultrapassa a linha que a lei desenhou para ele. E o resultado disso é um ato ilegal, um ato que não deveria ter acontecido e que, por isso, pode ser anulado, seja pela própria administração que reconhece o erro ou pelo Poder Judiciário. Certo. Mas abuso de poder é o nome da família, digamos assim. Ele tem duas espécies, duas manifestações bem diferentes e que é super importante a gente saber distinguir: o excesso de poder e o desvio de finalidade. E aqui está o pulo do gato. No excesso de poder, o problema está na competência. A pergunta é: quem fez isso tinha autoridade para fazer? O agente simplesmente vai além do que ele poderia. Já no desvio de finalidade, o problema é a intenção. O ato até parece legal por fora, mas o motivo, o porquê da ação, está errado. Para ficar bem claro, vamos a um exemplo de excesso de poder. Imagina que a lei diz que um chefe pode aplicar, no máximo, uma suspensão a um funcionário.
Mas ele vai lá e aplica a pena de demissão. Opa! Ele claramente foi além da competência dele, excedeu o seu poder. E agora, o desvio de finalidade. Aqui a coisa é mais sutil. Remover um servidor de um setor para o outro é um ato normal, que a autoridade pode fazer. Mas, se a gente descobre que a real intenção não era melhorar o serviço, e sim punir ou perseguir aquele servidor, aí o ato foi feito pelo motivo errado. A finalidade foi desviada. Então, no fim das contas, a conclusão é a mesma. Não importa se o erro foi no limite da competência ou na intenção por trás do ato. O resultado é um só: um ato ilegal, inválido, que precisa ser desfeito para que a lei seja respeitada. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A gente viu as ferramentas que o Estado tem e os enormes riscos do mau uso delas. A grande questão que fica é: e qual é o nosso papel nisso tudo? Como a sociedade pode fiscalizar o uso desses poderes? Como garantir que eles sirvam sempre ao bem de todos e não a interesses escondidos? Ficar de olho e cobrar transparência, com certeza, é o começo de tudo.